Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez para refletir sobre mais um tema de nossa fé cristã católica. É preciso conhecer para melhor viver a fé. Nesse sentido, convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube e a nos seguir nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo, ajude-nos a evangelizar. O tema de hoje é o sacramento do batismo. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã, mas quais são os efeitos desse sacramento em nossa vida? Primeiro, o batismo põe você em dia face à situação do pecado original no qual todos nós nascemos. Cristo, através do batismo, paga, entre aspas, a dívida que você, como membro do gênero humano, tem com Deus ao nascer. O debitum peccati que nossos primeiros pais nos legaram fica liquidado por Cristo, embora permaneçam as consequências daquela queda original. As más tendências do mal lutando contra as boas tendências que em nós também existem, lembranças positivas e negativas do plano de Deus. Segundo efeito, o batismo faz você renascer como filho de Deus. Refaz a comunhão com Deus, coloca a semente da vida divina, nos faz participantes da natureza divina. Divina consoritas natura, conforme vemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Terceiro efeito, o batismo faz você filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo. Você se torna a habitação, a moradia especial da Santíssima Trindade. Quarto efeito do batismo, ele nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pois é claro que os filhos herdam os bens dos pais. Deus mesmo, com sua felicidade, é nossa herança. O céu, a felicidade eterna. Quinto, o batismo infunde, planta em nós as sementes das 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Com o uso da razão e formação cristã, essas virtudes teologais irão comandar toda a vida do cristão. Serão a fina flor da vida cristã e, vividas em grau heróico, serão a prova, a pedra de toque, digamos assim, da santidade. Será o batismo levado até as últimas consequências na vida do cristão. Sexto efeito do batismo, ele é a porta de todos os outros sacramentos. Ele me faz cristão para poder depois receber os outros sacramentos durante a vida. Por isso o batismo é tão importante para nós. Ele nos incorpora a Cristo, nos radica, nos insere na igreja. E o batismo de crianças? Essa é uma dúvida recorrente. Por que a igreja batiza crianças se elas não podem assumir ainda os compromissos da fé? Veja bem. A Bíblia não se refere explicitamente ao batismo de crianças, mas narra que vários personagens pagãos professaram a fé cristã e se fizeram batizar com toda a sua casa. É o exemplo de Cornélio, centurião romano, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1, você pode acompanhar. É o exemplo da negociante Lídia de Filipos, Atos 16, 14, versículos seguintes. O carcereiro de Filipos, Atos 16, 31. Crispo de Corinto, Atos 18, 8. A família de Estéfanas, lá em 1 Coríntios 1, 16. Então veja, a expressão casa designava o chefe de família com toda a sua família, inclusive as crianças, que certamente não faltavam naqueles tempos. Portanto, indiretamente, a Escritura sugere o batismo de crianças. Desde os primeiros séculos existem testemunhos diretos a respeito do batismo de crianças. É o exemplo de Santo Irineu, que viveu entre 140 e 202 aproximadamente. Ele disse certa vez: Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo, pelo batismo, os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. Outro exemplo é Orígenes, bispo de Alexandria, que viveu entre 184 e 285. Ele disse: a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, bispo de Cartago, que viveu entre 210 e 258 da era cristã, ele disse: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Portanto, amados irmãos, a idade não é impedimento para a graça de Deus. Não é difícil entender, porque se batisma a criança, se colocarmos a criança no contexto adulto de uma família, de uma comunidade. Aí a criança depende de um mundo de soluções e decisões nas quais ela não toma parte, mas das quais ela tem direito. Por exemplo,
A vinda da criança ao mundo não depende de uma decisão pessoal, livre da própria criança. E quando ela nasce, depois de esperada com tanto carinho, há umas tantas coisas às quais ela tem direito e que os pais resolvem por ela. A criança tem direito à vida e a tudo que é necessário para a vida, sem necessidade de escolha. Pergunto, que pais esperam a vida adulta, a idade universitária, para que o filho escolha se quer ou não ser alfabetizado, por exemplo? Ora, a filiação divina, a vida sobrenatural numa família cristã, é um bem ao qual os filhos têm direito, como direito eles têm à vida humana. Se a criança nasce na mini igreja que é a família, essa criança tem o direito à mesma vida que começa também quando inconsciente, ainda sem o uso da razão. Assim como a criança é educada na escola, ao chegar ao uso da razão, também nessa época os pais a despertarão para os deveres de cristão, como eles mesmos foram educados. Se a vida natural é sugada no leite materno, a vida da graça é também leite materno da mãe igreja, ao qual a criança tem direito. Deu para entender porque uma criança tem direito a ser filho ou filha de Deus, a nascer como filha de Deus pelo batismo, ao nascer para esse mundo? Fique com Deus. Tudo por Jesus, nada sem Maria.